Você já percebeu que às vezes é como se uma parte de você trabalhasse contra você mesmo? Como se algo invisível dentro da sua mente sabotasse suas próprias conquistas? Como se cada vez que você se aproximasse da felicidade, uma força silenciosa empurrasse tudo para longe? Você chama de azar, de falta de foco, de cansaço, mas a verdade é muito mais profunda e muito mais humana. Você se sabota porque tem medo, não do fracasso como imagina, mas do que vem depois do sucesso. O sucesso exige responsabilidade, exige manter o que conquistou, exige mostrar quem você realmente é. E isso apavora a parte de você que aprendeu a sobreviver no modo de defesa. A parte que cresceu acreditando que a dor é previsível, mas a felicidade não. A mente humana é especialista em se proteger, mesmo que para isso precise te destruir. Você não percebe, mas há uma lógica por trás da sua autossabotagem. Toda vez que você evita algo bom, é porque no fundo associa prazer a perigo. Em algum momento da sua vida, algo ou alguém te ensinou que ser feliz é arriscado. Talvez porque na infância, quando você sorria, alguém cortava o seu brilho. Talvez porque, quando se sentia bem, algo ruim acontecia logo depois. Então sua mente criou uma associação. É melhor não ter do que ter e perder. E desde então, toda vez que você chega perto de algo que pode dar certo, você mesmo destrói, antes que a vida o faça. É um mecanismo de controle. Você prefere ser o autor da própria dor do que a vítima do inesperado. Porque quando é você quem estraga tudo, pelo menos está no comando. Parece loucura, mas é autoproteção. A mente cria a ilusão de que, se você causar o sofrimento, ele vai doer menos. Mas a verdade é que dói duas vezes. Uma, quando você se sabota, e outra, quando percebe o quanto isso te impede de viver de verdade. A autossabotagem é um vício emocional. Ela te dá a falsa sensação de segurança. A mesma segurança que o medo oferece a quem nunca ousa mudar. É o tipo de veneno que parece remédio, porque anestesia por um tempo, mas mata aos poucos. Você se acostuma a perder e começa a se identificar com o papel da vítima. Acha que o mundo é injusto, que as pessoas te atrapalham, que a sorte não existe para você. Mas no fundo, é você quem repete os mesmos padrões, os mesmos relacionamentos, os mesmos erros, as mesmas desculpas. Porque há uma parte da sua mente que tem medo do vazio. E o vazio aparece sempre que você tenta romper com o que já conhece. Romper com um padrão de... Autossabotagem é, na prática, romper com uma identidade. Porque essa identidade, o eu que fracassa, é o que sua mente conhece como lar. E o ser humano prefere um lar destruído a não ter lar nenhum. Mesmo que esse lar seja feito de dor, solidão e autoengano. A sabotagem não é o inimigo. Ela é o sinal. Ela aponta para um medo que você ainda não olhou de frente. Medo de não ser suficiente. Medo de não ser amado se mudar. Medo de descobrir que, por trás do personagem que você criou, existe um vazio que precisa ser aceito. É por isso que você procrastina. Não é preguiça. É medo do que vem depois do sucesso. É medo de se provar capaz e, ainda assim, não ser feliz. Porque se o sucesso não preencher o vazio, o que vai preencher? A mente prefere acreditar que o problema é a falta de resultado, porque assim ela não precisa encarar o verdadeiro buraco, o emocional. Você se sabota porque, no fundo, tem medo de se enxergar. E se enxergar é um processo doloroso. É encarar os lugares onde você mentiu para si mesmo, onde fingiu que estava tudo bem, onde aceitou pouco porque tinha medo de perder tudo. Você se sabota quando não acredita que merece algo melhor. E isso não vem do presente, vem do passado. Talvez de uma infância em que o amor era condicional, em que você só era notado quando fazia o que os outros queriam, em que a sua autenticidade era punida.
e a obediência recompensada. Então, você aprendeu a se adaptar, a esconder o que sentia, a se tornar o que esperavam de você. E agora, cada vez que tenta ser você mesmo, sente culpa, porque o inconsciente ainda associa ser autêntico com ser rejeitado. É assim que nasce o sabotador interno, não como um vilão, mas como um protetor desatualizado. Ele te protege de rejeições que já não existem, de críticas que não têm mais poder, de dores que só continuam vivas porque você ainda não as enterrou. Mas enquanto não perceber isso, ele continuará ativo, te impedindo de seguir, de criar, de amar, te mantendo num ciclo de tentativas interrompidas, amores rasos e arrependimentos silenciosos. A autossabotagem também é um vício de controle. Você não confia na vida, então tenta prever tudo. Quer saber quando, como e por que as coisas vão acontecer. E quando não consegue, paralisa. Você acredita que está se protegendo da decepção, mas na verdade está se privando da experiência. A autossabotagem é o medo disfarçado de lógica. Você cria 1000 razões para não tentar. Não é o momento certo. Preciso me preparar mais. Quando eu tiver mais tempo, eu começo. Mas a verdade é que o medo nunca vai embora antes da ação. Ele só diminui quando você faz, apesar dele. O sabotador se alimenta da sua hesitação. E quanto mais você pensa, mais ele te convence de que não vale a pena agir. É por isso que ele adora o conforto. Ele te oferece distrações, redes sociais, comida, sono, desculpas. Qualquer coisa que te mantenha ocupado o suficiente para não pensar no que realmente importa. E você chama isso de descanso. Mas não é descanso, é fuga. A mente tem medo do silêncio porque no silêncio ela é obrigada a ouvir o que evita. E o que ela evita é simples. A verdade de que você é o responsável pela própria vida. Essa é a maior dor do ser humano. Perceber que, no fim, ninguém mais está segurando as cordas. Você se sabota porque acredita que não está pronto, mas ninguém está. A diferença é que alguns caminham com medo mesmo assim. Outros esperam o medo passar e passam a vida esperando. A cura começa quando você percebe que o medo não é o inimigo. O inimigo é o adiamento, porque cada vez que você adia, confirma para o cérebro que não é capaz. E o cérebro acredita. Ele registra a procrastinação como fracasso. E cada "depois eu faço" se transforma em mais uma prova de que você não consegue. A autossabotagem é uma forma de auto-hipnose. Você repete as mesmas desculpas até acreditar nelas. E quando acredita, elas se tornam realidade. Você não muda enquanto pensa que precisa sentir vontade. Você muda quando age, mesmo sem vontade nenhuma. A vontade vem depois da ação. O sabotador interno não é vencido com motivação, é vencido com consistência. Consistência é o que desmonta a mente sabotadora, porque a mente resiste ao novo até perceber que o novo é seguro. Cada pequeno avanço é uma nova prova de que você pode confiar em si mesmo. E quanto mais confia, menos sabota. Mas aqui está a parte mais difícil. A autossabotagem não morre quando você tem sucesso. Ela muda de forma. Ela aparece no medo de perder o que conquistou, na ansiedade de manter tudo sob controle, na necessidade de provar que merece estar onde está. E é por isso que tantos voltam ao ponto de partida, porque confundem a conquista com o fim do processo, quando na verdade é o começo. Vencer a autossabotagem é um exercício diário. Não se trata de curar a mente, mas de treiná-la, de ensinar a si mesmo que não precisa mais viver no modo sobrevivência, de lembrar que o fracasso não é um veredito, é parte da lapidação. Você vai cair sim, vai falhar sim, mas o que muda é o que você faz depois.
A diferença entre o sabotador e o consciente é simples. Um se entrega ao erro, o outro aprende com ele. Você não é a voz que diz, você não consegue. Você é o silêncio que a observa e ainda assim segue em frente. A autossabotagem só vence quando você confunde a voz com a verdade. Mas ela é apenas ruído, um eco de dores antigas tentando te manter pequeno. A verdadeira liberdade é perceber que você pode ouvir a mente sem precisar obedecê-la. E isso é o que a maioria nunca entende. Você não controla seus pensamentos, mas controla o que faz com eles. O sabotador interno odeia ação, porque a ação o desmascara. Ele sobrevive de adiamentos, justificativas e promessas vazias, mas morre no primeiro passo que você dá em direção ao que teme. A autossabotagem é a prisão mais confortável do mundo, mas é uma prisão feita de espelhos. Cada desculpa reflete uma parte sua que ainda acredita que não é capaz. E cada passo que você dá, apesar do medo, quebra um desses espelhos. No fim, a liberdade não é a ausência do medo, é o domínio sobre ele. E esse domínio nasce quando você entende que o medo e a sabotagem são apenas sintomas, não da sua fraqueza, mas do seu desejo de mudar. O sabotador interno não é o fim da estrada, é o guardião do portal. Ele só está ali para testar se você realmente está pronto para atravessar. E quando você atravessa, nunca mais volta a ser o mesmo. Você para de pedir permissão, para de explicar, para de se esconder atrás de desculpas, culpas e velhos traumas e começa a viver, porque a autossabotagem é o oposto da vida. E o momento em que você decide agir, mesmo tremendo, é o momento em que a mente entende, pela primeira vez, que você não está mais fugindo de si mesmo. No fundo, tudo o que você teme já aconteceu, você só continua revivendo. Mas a partir de hoje, pode escolher algo novo. Pode escolher o desconforto da mudança ao invés da dor da repetição. E quando fizer isso, o sabotador interno finalmente se cala. Se essa reflexão falou com você, não pare aqui. No próximo vídeo, vamos expor o que ninguém te conta, o poder invisível da culpa e como ela domina a sua mente sem que você perceba. Além da manipulação. Aqui, a mente é o campo de batalha e a consciência é a única arma.